Você sabia que você pode mudar o seu comportamento, os seus pensamentos, as suas emoções de uma forma simples, rápida e, por que não, tranquila? Olha que bacana. Sim, nós podemos. Não precisamos fazer um esforço danado, repetitivo, para fazer as mudanças que a gente deseja na nossa vida. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como é possível, que forma é esta, né? Que a gente pode mudar. Ter essa compreensão vai nos ajudar a mudar com mais facilidade, tá bom? Fica comigo até o final. Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Nichelle e você está no canal A Jornada da Nichelle. É uma jornada de autoconhecimento espiritual, um caminho, dentre tantos e tantos outros caminhos, tantas possibilidades. E as possibilidades são exatamente esta forma maravilhosa da gente poder fazer mudança para viver a nossa vida com digamos, com maior tranquilidade. Porque sim, nós podemos, nós devemos fazer a experiência que a gente desejar fazer. E essa experiência de fazer com tranquilidade, com amorosidade, com felicidade, é um dos objetivos da alma. Ela não veio aqui só para fazer experiência de algo negativo. A vida o nosso planeta, o nosso sistema é um sistema de dualidade. Nós experimentamos tanto o bom como o ruim. Quer dizer, são experiências, nada mais além do que experiência. Bom, conforme o tema, né, a neurociência, ela vem estudando há muito, muito tempo sobre o nosso cérebro, a nossa capacidade. Claro que ainda a gente não tem, né, um conhecimento total de como nós funcionamos dentro deste corpo, como que se dá essa conexão dentro deste corpo. Mas ela conseguiu trazer essa ideia de que o nosso cérebro aqui, os circuitos, os neurônios, tudo mais que está aqui dentro do cérebro, dentro dessa caixa. Vocês já viram uma cirurgia onde o médico ele abre o cérebro, às vezes a pessoa está ali, já vi uma pessoa tocando um violino, outra pessoa lendo livro, sei lá, essas situações, outro cantando, fantástico. Veja, o nosso cérebro, ele é osso, né? Que é osso. E o que tem aqui dentro é a massa encefálica, né? Então, a descoberta que eles fizeram já há bastante tempo, né, é que nós temos a capacidade de mudar, porque o nosso cérebro, ele é plástico, ele se molda, ele se modifica. Há muito tempo atrás, quando eu estava fazendo um trabalho de dissertação, de mestrado, eu fiz essa pesquisa, né? Eu estava trabalhando sobre autoconhecimento, né? A capacidade do conhecimento e autoconhecimento. E eu li um livro onde ele falava as primeiras experiências que estavam fazendo, né? Uma pessoa que estava trabalhando, eu acho que numa linha férrea, estava construindo uma estrada e tudo mais, e teve um ferro, aqueles ferros grandes assim, entrou no olho da pessoa e saiu aqui atrás. Ou seja, ele não perdeu, digamos, os sentidos, alguma coisa assim. Ele continuou de pé, ele continuou, digamos assim, conversando e tudo mais, né? E foi uma coisa muito impressionante. Como é possível a pessoa ter esse impacto e ele conseguir ainda, né, tá ali de pé, né? E aí foi levado para o hospital e tiveram que fazer, né, uma abertura, cirurgia, sei lá, para tirar aquele troço ali. E eles entenderam que ele teve uma perda muito grande de massa encefálica. E o que aconteceu no momento seguinte? Com o tempo ele foi perdendo o senso ético dele, o senso de responsabilidade. Ele não era mais aquela pessoa responsável, ele era digamos, um capataz, né, que comandava toda aquela equipe e tudo mais. Ele deixou de ser isso. Ele não lembrava mais que ele tinha sido isso. Ele se torna uma pessoa agora ele começou a acumular coisas e tudo mais, porque ele se tornou uma outra pessoa em função dele ter perdido aquela massa encefálica ali, né? E acabou trabalhando em circo, como uma pessoa exótica, diferente, né? Mas qual é a conclusão que eles chegaram ali, né? Que o cérebro, ele encontra caminhos dependendo, né, da situação. Claro que lá atrás eles não tinham ainda esse conhecimento que eles poderiam trabalhar, incentivar, né, para que essas coisas pudessem acontecer. Do que o cérebro é plástico e que ele se molda, ele vai encontrando outros caminhos para fazer, talvez não a mesma situação, mas outras situações. Ele aprende, ele desenvolve, ele se molda.
Então, quando a gente diz que a gente não pode mudar, não é uma verdade, porque nós podemos fazer esse processo. Uma vez eu dei um exemplo de que se você vai para o seu trabalho ou você sai da sua casa, sempre pelo mesmo caminho, sempre pelo mesmo caminho, você não muda o caminho. Aquele é o único, para você, é como se fosse o único caminho que existisse. Então você desconhece os outros caminhos. Você não sabe que tem uma rua que atravessa, que vai chegar no mesmo lugar, que vai ter um beco, que vai chegar também no mesmo lugar. Você desconhece isso. Então você sempre faz o mesmo caminho. Nós somos assim. O nosso cérebro, ele acostuma, ele tem um hábito, ele vai aprender, os neurônios aprenderam a fazer determinada jornada, determinado, né, ele poupa energia. Então, tu tá com medo daquilo ali, então tu também vai ter medo disso, vai ter medo daquilo, sabe, ele vai trazendo situações que vão te permanecer com medo, porque ele está poupando energia, para se você desbravasse aquilo ali, tipo, não, eu não tenho medo disso aqui, eu vou seguir adiante, vou por outro caminho, vou por esse atalho, vou ver por onde vai dar. Mas se você não faz isso, você está dizendo para o seu cérebro que sim, você quer mais do mesmo. Então ele vai ficar ali, naquele lugar, naquela situação, sem poder se modificar. Então veja, quando eu trabalhava na terapia, situações que eu entendia que tinha a ver com medo da mudança, eu mostrava essa pesquisa, essa possibilidade, pedia para a pessoa estudar, procurar saber mais sobre isso, né? Porque, claro, isso se desenvolveu muito além disso que eu estou falando, né? Se procure se informar. Sim, você pode mudar. Você pode buscar outros. Se você está com sentimento, com uma dificuldade, seja de incapacidade, de medo, de insegurança, você pode mudar isso. O seu cérebro ele tem capacidade para fazer essa mudança. Senão, ele nem estaria aqui. Lembrando sempre que nós somos seres espirituais vestindo essa roupagem humana. Uma roupagem que é o corpo fantástico. Ele tem tudo, ele te fornece tudo. E tudo está ali para ser usado. Só que nós acabamos não querendo usar, ou usar só de uma forma, de um jeito, e não ousamos fazer um caminho diferente. Tem uma mensagem que eu coloquei uma vez no livro, e eu gosto muito de pensar sobre ela, né? Que a mensagem era isso, né? Que se nós não ousarmos fazer essa travessia, né? Nós vamos ficar parados à margem deste caminho. Nós temos que trocar essas roupas que são usadas, já surradas, sabe? E ousar fazer essa travessia. Porque se eu me apego àquilo, achando que não tem outra possibilidade, que não tem outro jeito, não tem outra forma, eu vou ficar parada. Eu estou dizendo isso para o meu cérebro, eu estou dizendo isso para ele o tempo inteiro, através dessa repetição, dessa reprodução. Aquele disco que lá a gente bota para tocar, nem não sei se você é da época do disco de vitrola, né? O toca-disco maravilhoso, que tempo legalzinho, né? Que a gente botava ali, né? Aquele disco grande, né? Para rodar. Veja, aquele disco, se ele está arranhado, ele vai começar a fazer sempre o mesmo movimento. Ele não vai sair daquilo ali. Muitas vezes nós estamos estagnados nesse formato de não acreditarmos que é possível fazer esse processo. Eu sei que esses estudos de acidentes que acontecem, não só acidentes através de um objeto e tudo mais, mas acidente que acontece um derrame, um AVC, a pessoa ela pode voltar a ter um movimento nos braços, a fazer ou caminhar, através de um novo circuito neural. É essa mudança que ela é possível, que ela se mostra. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é plástico. Então isso chama-se neuroplasticidade. A forma como o cérebro ele pode se moldar, ele se modifica. Então esses estudos hoje estão bastante avançados, né? Através da tecnologia foram se desenvolvendo aparelhos, né? Técnicas para poder trazer então este corpo de volta, esses movimentos e tudo mais. Imagina aquele braço que ele é amputado, né? Às vezes a pessoa perdeu a mão ou o braço, né? Que coloca aquele braço mecânico. Como é que esse braço se conecta? Como é que ele consegue fazer esse movimento? Por causa do cérebro. Porque o cérebro ele se molda, ele vai aprendendo a fazer, né? Ele vai fazendo uma ligação, uma religação com os músculos, né? E ele vai fazendo esse movimento. Olha que coisa fantástica. Então, se eu sei disso, que eu tenho um cérebro maravilhoso, saudável, que os meus neurônios estão ali esperando, as minhas células, as sinapses estão ali esperando para
poder fazer esse trabalho maravilhoso, só que eu não permito. Eu acostumei mal, a gente diz mal acostumado a fazer sempre do mesmo jeito, da mesma forma. Aquelas pessoas que dizem, no meu tempo que era bom. Como era bom. Tudo bem, era bom sim, mas o hoje também é bom. O amanhã, ou sei lá, o que momento seguinte será, também será bom. É você que decide isso. Ficar estagnada no tempo, parada, é dizer, né, para o teu cérebro que está tudo bem do jeito que está. E a gente acaba não se desenvolvendo, não evoluindo, não expandindo essa consciência, esse autoconhecimento da forma que nós poderíamos expandir, da forma que nós poderíamos fazer. Então veja que interessante. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Que às vezes o que está faltando para você mudar, o que está faltando, o que te impede de mudar, de fazer essa mudança para aquilo que você quer? Seja para um lugar físico, seja para um lugar existencial, o que está faltando? O que você acha que está impedindo você de fazer esse processo, este novo jeito de caminhar, ou esse novo caminho? Normalmente a gente atribui aos outros, não é? A gente não, dificilmente eu vou atribuir a mim mesma. Eu não estou mudando porque eu não quero. Eu não estou mudando porque eu sou uma pessoa má. Não estou mudando porque... Não, a gente normalmente diz. Não estou mudando pela situação, pelas circunstâncias, pelo meu trabalho, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha casa, por essa cidade. Não consigo ir adiante por meu país que está uma droga. A gente está sempre jogando lá para fora o não mudar, a causa do não mudar. E agora, que tal? A neurociência está dizendo para você que sim, você, através da neuroplasticidade, você pode mudar, eu posso mudar, então agora eu não tenho mais desculpa. Uau, então agora eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que me movimentar, vamos botar o nosso cérebro para funcionar, porque sim, ele existe para isso, para trabalhar, para nos ajudar a seguir à frente. Porque senão, se o cérebro não funcionasse adequadamente, nós também não teríamos essa coordenação. Eu não estaria aqui falando, eu estaria dizendo, o céu, daqui a pouco eu ia dizer o som, ou a nuvem, e você não ia entender a minha linguagem. Mas por que ela está falando mesmo? Mas é porque eu tenho um cérebro, que tem uma sinapse, que ela consegue captar, coordenar tudo de uma forma lógica, e eu consigo dizer para você, ou você entender o que eu estou falando. Você parou para pensar de onde saem esses pensamentos? De onde saem esses sentimentos? Isso que você está sentindo agora, a sua dificuldade, o seu medo, a sua insegurança, a sua dor. De onde sai isso? De onde vem isso? Como é produzido isso? Então, tudo isso são as novas descobertas da neurociência. Não só da neurociência, né? Todas as disciplinas do conhecimento, elas se juntam neste momento para poder explicar de uma forma mais coerente para que a gente possa entender. E ao entender, a gente possa mudar. Eu estudei filosofia, então eu tinha muita curiosidade. E a filosofia, ela é a mãe de todas as ciências. Começa tudo lá com a filosofia, né? Depois vieram os braços, os ramos, as novas disciplinas, né? Mas é a origem de tudo, o conhecimento, né? Sócrates, um filósofo, ele perguntava, né? Quem eu sou? Qual é a origem? De onde eu venho? Para onde eu vou? Quer dizer, a partir do momento que eu ilumino essas questões, eu começo a me encaminhar para outros lugares, para outros momentos. Aí eu paro, eu saio dessa inércia que eu estou, desse momento que eu estou vivendo, que talvez esteja difícil, né? A pergunta sempre é, por que eu estou vivendo isso? Se você está fazendo uma experiência, você não faria essa pergunta. Mas se você está se sentindo desconfortável dentro deste momento que você está vivendo, da situação que você está vivendo, é porque o ciclo acabou, findou a experiência. Você não ganharia mais fazendo esse processo. Por quê? Porque você está se queixando, você está reclamando. Então está na hora de colocar o cérebro para funcionar e fazer novas escolhas. Quando você faz novas escolhas, o fluxo é suave. Ele vai te encaminhar para este caminho maravilhoso. Olha que bacana essa informação. Quando eu tive este conhecimento, eu pude entender tantas coisas na minha vida. Eu pude entender os processos que eu vivi e os processos que eu estou vivendo e aqueles que eu gostaria de viver. Então eu trouxe toda essa informação e eu comecei a colocar o meu cérebro para funcionar. Bom, não é tão simples assim, né? Eu estaria mentindo para você se eu dissesse que é simplesmente você colocar o cérebro para funcionar. Como é que faz o cérebro funcionar? Na verdade, ele está funcionando todo o tempo, né? Ele pode estar com o mínimo de energia, quando a gente dorme, é o mínimo de energia, né?
Depois, quando a gente acorda, ele tem um fluxo de energia maior, digamos assim, né? Só que a gente se distrai com milhares de situações, de coisa. Né? É a rua, é o trabalho, a comida, é os filhos, é a casa, é o dinheiro, a preocupação do que está vivendo lá fora, das coisas que estão acontecendo, enfim. São muitas, muitas coisas, a gente se distrai. Então, a gente se perde um pouco neste turbilhão de situações. Mas, o momento que você entende que você pode ajudar o teu cérebro, como? Talvez desacelerando, aquietar este momento. Você tirar, sei lá, minutos da sua vida, do seu dia, não é da sua vida, do seu dia, né? Digamos que você está indo para o trabalho, você pode, né, esquecer tudo lá fora, se concentre só em você. Pode fechar os olhos se quiser, ou pode botar um fone de ouvido, às vezes escutando uma música bem suave, tranquila, e você desacelera, você vai aumentando a energia e diminuindo o fluxo de pensamento. Você vai se focando, você vai tendo foco naquilo ali que você está, no momento do agora, no presente. Não viajando, não indo para outros lugares, outras situações, mas para o momento presente. Se você está em casa, você pode tirar alguns minutos para silenciar. Pode sentar no sofá, numa cadeira, ou aonde você preferir. Pode deitar e ficar em silêncio. Vale também, se quiser botar uma música, né? Mas o ideal é começar a educar este pensamento para que o cérebro possa entender. Você faz uma reeducação de uma forma mais tranquila, mais serena. Momentos do seu dia, você simplesmente não fazer nada. Parar, silenciar. E aos poucos, você vai ganhando fluidez para ter esse entendimento. É dessa forma que a gente pode mudar. Não tem como eu bater aqui no cérebro e dizer acorda, acorda. Ele só vai acordar quando você dá o primeiro passo. Quando você fizer um movimento em direção a algo ou alguma coisa. E aí ele vai seguir. Ele vai seguir suas ordens. Porque é você que está no comando. Ele vai seguir essas ordens, vai ter esse entendimento de que, puxa, tá, então vamos quebrar essa barreira aqui. Essa crença que eu tenho aqui de que eu não posso, eu não consigo, essa é uma crença. Eu quero outra crença. Qual é a crença que eu quero? Que eu posso, que eu consigo, que eu sou maravilhosa, que eu sou fantástica, que eu sou um ser amoroso, um ser grandioso. Eu vim aqui para experimentar tudo o que eu desejar, sabe? E você vai ter esse fluxo a partir do momento que você se movimenta para isso. Porque o teu cérebro, teu coração vão se conectar e juntos nessa parceria, eles vão te levar para o caminho da felicidade, da alegria e do bem-estar. Você já tinha pensado nisso? Olha que coisa fantástica. E ainda, eu falei, né, na neurociência, não é meu objetivo aqui falar em coisas técnicas e tudo mais, mas o que eu queria dizer é que daqui para frente nós vamos ouvir falar muito sobre a junção, assim como tem a junção da alma com o corpo, a junção da ciência com a espiritualidade. Porque a ciência, qual é o objetivo da ciência? É ajudar para que a gente tenha uma vida melhor, né? Fazer descoberta, trazer nova tecnologia, novos avanços da ciência, tanto na área médica, na área da educação, na área de culturas, né? Bem-estar, tudo. O objetivo é este, é nos trazer bem-estar, ajudar para que a gente possa viver muitos momentos prazerosos e não esses de dificuldade, né? Então, nós vamos ouvir falar muito isso, sobre essa junção, essa união da ciência com a espiritualidade. Até agora, elas ficaram separadas, cada um no seu canto. Como eu falei, né, a filosofia é a mãe de todas as ciências, de todas as disciplinas que saíram dela, né? Cada um foi seguindo o seu ramo ou o seu rumo e ficaram especialistas, especialistas em alguma coisa. E não juntaram todo, elas separaram e não juntaram todo. Então, ao juntar o todo, nós temos uma compreensão muito linda da vida, de quem nós somos. Então, esse autoconhecimento, ele faz isso, ele faz esse processo de juntar o todo, para que a gente tenha esse entendimento de quem a gente é de verdade, verdadeiramente. Esse ser espiritual vestindo essa roupagem humana. Olha que bacana essa informação. Porque nós não podemos não viver só uma parte. Não é só o meu braço esquerdo que vai fazer determinada coisa. Não, normalmente os dois se juntam para construir algo, né? Não é só um pé, são os dois pés que caminham, né? Nós somos um todo, não tem como separar. Então, talvez essa era da especialidade, dos especialistas, vai findando aos poucos, né? E a gente vai tendo o olhar para o todo, um olhar mais holístico, de olhar o todo, como eu funciono. Queria dar um exemplo, assim, a gastrite, né, que eu tenho, de onde ela vem? Como ela começou? O que aconteceu?
E aí eu tomo um remédio para que aquilo desapareça. Mas o medicamento, ele só é um paliativo. De onde começou? Por que ele se instalou ali? Que eu não estou conseguindo digerir. Não está conseguindo, não vai, não vai. Lembra, nós somos um todo. Então, é nesse sentido. Vamos vibrar para essa mudança, digamos assim, né? Tranquila, suave, porque é possível sim. É só você ter o entendimento. Dar o comando para o seu cérebro que a partir de hoje, de agora, deste momento, você quer fazer diferente. Você quer ser diferente. E só você pode mudar. Só. E quando você muda, tudo muda em sua volta. Tudo muda. Eu costumo falar isso porque é verdade. Eu vivo isso. Os exemplos que eu dou aqui da minha vida são exemplos autênticos, porque são vividos por mim. Quando eu mudei o meu ponto de vista, mudei a minha realidade, mudei a forma como eu pensava, como eu agia, tudo mudou em minha volta. Aquelas, digamos, pessoas que estavam ali em volta de mim, poderia ter acontecido duas coisas com elas. A primeira, elas olhar para o meu exemplo e querer também fazer isso, fazer essa mudança, fazer esse salto, né? Digamos, para um momento melhor, para uma vida melhor, deixar para trás essas coisas que não faz mais sentido para ela, né? Ou elas vão se afastar porque elas ainda não concluíram o propósito da alma delas, a experiência de viver aquilo ali. Então elas não estão reclamando, elas não estão nada disso. Elas só estavam ali em volta de mim porque eu estava reclamando. Então, na verdade, a pessoa é o meu espelho. Aquilo estava dentro de mim. Eu estava vendo nela, na verdade, é porque ela é meu espelho. Então, ao mudar, quando eu tive essa compreensão e eu mudei, o que acontece? Ou ela muda também para conviver comigo, ou ela se afasta. E tá tudo bem, tá tudo bem. Não tem nada, absolutamente nada de errado nesse processo. É isso. Você vai encontrar outras pessoas, outros momentos, outras situações, porque é assim que é, tá bom? Eu espero de coração ter ajudado você, porque esse é o meu propósito, ajudar você a ter esse entendimento, esse esclarecimento, para que você possa ter essa compreensão de que você pode mudar, de uma forma, digamos, até simples. É só você observar aonde está essa situação que você está parada, que você não consegue. Um novo paradigma na sua frente está se apresentando, um novo caminho, uma nova estrada. E é só você fazer a sua escolha, de uma forma tranquila, suave, do seu jeito, no seu tempo, tá bom? Gratidão, gratidão por estar aqui. E se eu pude ajudar você, que seja o mínimo, que seja assim pequenininho, com uma palavra, com uma frase, com exemplo, você também pode me ajudar. Como, Michele, que eu posso te ajudar? Se você é novo no canal, se inscreva, deixa o seu like, aciona o sininho para que o YouTube possa avisar você quando chegar vídeo novo. E você pode compartilhar esse vídeo com alguém, olha que bacana, para que essa pessoa também possa ter esse conhecimento. Talvez ela só precise desse conhecimento para fazer mudanças na vida. Olha que bacana. E também pode deixar um comentário interagindo. Como é para você? Você já tinha esse conhecimento? Já sabia que você podia mudar neste formato? Que a ciência pode ajudar você a fazer essa mudança? Que a neurociência está aqui para nos ajudar a ter esse entendimento de uma forma mais tranquila, mais lógico? Olha que bom. Tá bom? Um beijo no coração. Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você.